Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre predestinação? Bem, da perspectiva calvinista, é a doutrina pela qual Deus, em sua soberania, teria escolhido salvar uns, conceder a estes a vida eterna e condenar outros à perdição. Isso num ato unilateral, antes mesmo da criação do mundo, nada tendo a ver com a presciência, com a fé que ele contemplou de antemão, que um teria e o outro não. Bom, isso você vai encontrar na Confissão de Westminster. John Calvino bem claramente disse: Deus escolhe alguns para a vida eterna, enquanto outros são destinados à perdição. Sim, você vai ler isso lá nas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 11, seção 1. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia ensina claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Você encontra isso em Romanos, em Atos capítulo 10, versículos 34 e 37. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer realmente que ninguém se perca, como disse o apóstolo Pedro, mas que todos venham a se arrepender, 2 Pedro 3, versículo 9. Além disso, o apóstolo Paulo também, igualmente, expressa, declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Essas verdades ressoam em nossos corações. Elas nos revelam a natureza amorosa, compassiva, generosa de Deus, desse nosso Criador. A ordem divina para que todos os homens se arrependam, que nós encontramos lá em Atos capítulo 17, versículo 30, Deus ordena aos homens, a todos os seres humanos, em todos os lugares, que se arrependam. Isso já traz em si, está implícita, a possibilidade, a capacidade que Deus concede aos homens para tanto, para o arrependimento. Concede aos homens o livre-arbítrio, concede aos homens a graça de poderem responder com fé, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ordenando a todos eles que se arrependam. Tito 2:11. Ao confrontarmos a perspectiva da predestinação, de acordo com o ponto de vista calvinista, com estas verdades reveladas aí na palavra de Deus, temos um quadro poderoso e convincente. Sabe, Deus é amor, gracioso, e o seu desejo é de que todos sejam salvos. E ele convida a todos ao arrependimento, a nos voltarmos para ele e a recebermos o seu presente inestimável de redenção. É boa nova para todo o povo. A luz se manifesta salvadora a todos indistintamente. É certo que há muitos que amam mais as trevas do que a luz, mas o juízo é esse, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis salvar vocês? Não foi que Deus não quisesse, mas eles é que não quiseram. Não quereis vir a mim para terdes vida? Protestou Jesus diante dos judeus. E Estevão ainda, quando estava prestes a ser apedrejado pelos judeus, ele disse assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sim, é possível resistir ao Espírito Santo porque ele não age de maneira irresistível. A graça é ofertada. Muitos não recebem, muitos não acolhem, mas a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação não vem por meio da eleição incondicional, mas da fé. Fé que vem pela palavra, pela pregação do Evangelho. Por isso a importância da pregação, da proclamação do Evangelho. Tendo, pois, essa convicção de que Deus ama a todos e de que Cristo morreu por todos, preguemos o Evangelho. Bem-aventurados os pés dos que proclamam, porque à medida em que a gente proclama o Evangelho, as pessoas têm mais oportunidade de crer. E o Espírito Santo vai trabalhando, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. Só que não o faz de maneira coerciva, mas nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos proclamar que há salvação, graça em Cristo Jesus.